Capítulo 401. Não é um enigma decente. À frente vimos pegadas de veado, e sendo que antes neste local não havia sinal, por que agora também não vemos veados? Liu Limen perguntou novamente. Liu Limen, tem 100.000 porquês, disse Liu Yitu com o canto da boca tremendo e ficou em silêncio. Irmã, não é que eu não entenda, isto chama-se curiosidade, disse Liu Limen seriamente. Liu Yitu puxou o canto do olho e quase quis enrolar a cabeça da irmã. Isto é simples, a manada pode ter um lugar adequado para descansar por perto, ou este local tem um predador de veados, disse Su Feng em voz baixa, olhando para o esconderijo lá fora. Predador de veados? Lobos ou lobos vermelhos? Perguntou Nugu Tinuit curiosa. Pode ser, também pode ser felinos, disse Su Feng suavemente, depois levantou-se devagar e saiu do esconderijo. Sentiu uma sensação de perigo ser ativada, mas após um momento desapareceu. Van franziu levemente a testa e perguntou, Su Feng, o que se passa? A vigilância interior dele não relaxou, mas a sensação de perigo não tinha origem clara, indicando que o local ainda era seguro, o que o fez duvidar do que a tinha desencadeado. Após meia hora, a segunda panela de guisado de cabra com feijão foi comida. Espero que a nevasca pare amanhã. Nugu Tinuit pôs mais lenha na fogueira, observando que a pequena Tuit ainda conseguia mexer-se. Não sei, talvez pare. Su Feng observou o esconderijo e vigiou as árvores escuras. O abrigo ficava sob um penhasco íngreme, de um lado havia uma nascente termal, do outro a floresta. Su Feng, ainda não te banhaste na nascente termal, que pena, disse Van suavemente. Su Feng sorriu e, com um tom de graça, perguntou, então queres que eu tome banho convosco? Eu não disse tal coisa. Van ancorou e lançou-lhe um olhar zangado. Haverá oportunidade depois. Su Feng sorriu. Então por que não trazemos o nosso abrigo para aqui? Perguntou Liu Yimen despreocupadamente. Primeiro, a costa está demasiado longe. Segundo, reconstruir um abrigo sólido leva tempo. Terceiro, este lugar não é tão seguro como imaginas. Quarto. Su Feng enumerou várias razões. Percebo, mas o que queres dizer com não ser seguro? Perguntou Liu Yimen, cheia de dúvidas. Suspeito que a manada não fica porque há predadores, disse Su Feng em voz baixa. Isso não é perigoso. Liu Yimen tremeu e encolheu-se dentro do abrigo. Há fogo, não vos preocupeis, eu vigio esta noite, disse Su Feng. Revezem-se, vocês também precisam dormir, instou Van. Sim, com 6 pessoas em turnos de meia hora, o dia chegará depressa, concordou Nugu Tinuit. Parece divertido, riu Liu Yimen. Daqui a pouco passa, o cabelo ainda não está completamente seco, disse Van enquanto sacudia o cabelo. Ao cozinhar preocupou-se com o cabelo e ajeitou-o até acabar, ficando ainda úmido. Vamos brincar a adivinhar palavras para passar o tempo, propôs Nugu Tinuit. Bom, não ponham enigmas difíceis, sou muito boa. Liu Yimen brilhou e sentou-se animada. Não me subestimem, disse Liu Yimen irritada. Ouçam, morde uma vez e cai a cauda do boi, adivinhem um caráter, disse Nugu Tinuit. Liu Yimen respondeu confiante, demasiado fácil, é raposa. Ah, tão rápido, exclamou Nugu Tinuit e acrescentou, a pessoa tira a roupa, isso veste a roupa, a pessoa tira o chapéu, aquilo apanha o chapéu, adivinhem um objeto. Su Feng franziu as sobrancelhas, a resposta parecia simples. Chapéu, certo, respondeu Van primeiro. Correto, sois perspicazes, elogiou Nugu Tinuit. Foi por colocares o enigma muito fácil, sorriu Su Feng, estes enigmas pareciam de escola primária. Nugu Tinuit corou e disse, então Su Feng põe um para nós adivinharmos. Certo, Su Feng põe um, disseram as raparigas por sua vez. Ai, bem. Su Feng pigarreou, pensou e disse baixinho, agitar um cobertor quente, tocar na coxa, empurrar 2 coxas, pôr sobre os olhos, adivinhem um objeto do dia a dia. Su Feng,
tens a certeza que isto é um enigma decente? Liu Yimen corou. Parece, não decente, resmungou Nugutin Inuit. Ain, é um enigma decente, não pensem mal, sorriu Su Feng. Na sua mente só vinha essa imagem porque a tinha visto numa página web. Su Feng sorriu meio, se dissesse a resposta todos perceberiam. Agitar um cobertor quente, tocar na coxa. Van ancorou com a imagem. Empurrar duas coxas. Que Veidin franziu o sobrolho, a perguntar-se qual seria a resposta. Se não, eu mudo o enigma, tentou Su Feng. Su Feng franziu o sobrolho, o enigma deixou as raparigas constrangidas. A sala encheu-se de risos. Isto não é um enigma decente, suspeito que Su Feng está a brincar, mas não tenho provas. Este enigma é demasiado simples, querem que eu diga a resposta? Cala-te, ou faço de ti a minha conta privada. Capítulo 402. Vocês entenderam errado. Ele inclinou a cabeça observando as garotas franzirem a testa. 5 minutos se passaram desde o enigma. Bem, devemos. Só Fong apertou os lábios e falou. Não. Van a acenou, sentindo que a resposta estava próxima. Queremos resolver nós mesmas. Liu Yimon abaixou a cabeça, achando vergonhoso não acertar após se gabar antes. Ele olhou para fora da escuridão, apenas neve voava e galhos balançavam ao vento, nenhum perigo surgiu. Abrir as pernas, indecente. Liu Yimon murmurou. A boca de Sofong contraiu, ainda preso nisso. Sofong, é uma bússola? Nugutin Inuit perguntou. Não. Sofong balançou a cabeça. Não? Mas também abre duas pernas. Nugutin Inuit sussurrou, inclinando-se para pensar. Sofong sorriu amargamente, o enigma era fácil. Ele sabia que focavam nas primeiras frases, mas a chave estava depois. Tividin perguntou suavemente, Sofong, são óculos? Correto. Sofong sorriu, finalmente alguém respondeu. Ah! São óculos. Liu Yimon exclamou. Claro, lembra a resposta. Sofong suspirou. Levantar o cobertor. Liu Yimon leu baixo, então se iluminou. Realmente são óculos, deveríamos ter pensado antes. Liu Yimon suspirou. Irmã Vidin é incrível. Nugutin Inuit elogiou. Sério, uns óculos descritos de modo tão indecente. Van ralhou, beliscando a cintura de Sofong. Vocês entenderam errado. Sofong provocou. Não, claramente você nos enganou. Nugutin Inuit revirou os olhos. De novo, não acredito que não possamos adivinhar. Liu Yimon gritou. O último. Sofong disse sério. Chega de enigmas indecentes. Van advertiu. Sofong assentiu, depois disse baixo. Esposa jovem dando à luz, adivinhem um provérbio de 4 palavras. Cuspir sangue nos outros. Liu Yimon corou. Sofong. As garotas olharam. Tosse, não é isso. Sofong balançou a cabeça rapidamente. Certo. O grupo aceitou, sentindo diversão no campo. Quase 1 hora passou, já tinham tentado tudo, então ficaram entediadas. Sofong levantou-se e se espreguiçou. Está tarde, vamos descansar. Temos apenas 2 sacos de dormir, mas 6 pessoas. Como dormir? Nugutin Inuit mordeu o lábio. Os sacos são grandes, cada um pode 3. Liu Yimon murmurou. Mas, Sofong. Liu Yimon olhou timidamente. Vocês dormem, eu vigio, solução perfeita. Sofong franziu a testa. Não, compartilhamos as dificuldades, vamos revezar. Liu Yimon recusou, depois sugeriu, eu com Van, Sofong conosco, Van no meio. Liu Yimon estreitou os olhos para a irmã. Isso está bem? Nugutin Inuit hesitou. Está bem, confio em Sofong.
Liu Y Mon disse sincera. Você fala como se eu fosse uma fera. So Fong sorriu amargamente, já estava organizado. Então, 2 por turno, sem se preocupar com sacos. So Fong propôs. Boa ideia, vamos fazer isso. Nugu Nuit concordou. Isso também está bom. Liu Y Mon assentiu. Nós vigiamos primeiro. Nugu Nuit disse, não queria dormir ainda. Sim, quando a lua chegar lá, me acordem. So Fong apontou para o céu, calculando quase amanhecer. Certo. Nugu Nuit fez sinal de ok. As irmãs Liu se espreguiçaram, tiraram sacos da cesta e os estenderam. Boa noite, lembrem de me acordar. Liu Y Mon lembrou. Boa noite. Van An e So Fong entraram em outro saco. Nugu Nuit e Tvidin sentaram-se perto do fogo, segurando machados, alimentando as chamas. O tempo passou, a lua se moveu em direção à marca de So Fong. Nugu Nuit bocejou, espreguiçando-se para ficar acordada. Nuit, pode fechar os olhos um pouco, eu vigio. Tvidin sussurrou. 2 minutos depois, ela se apoiou em Tvidin, fechou os olhos, respirando calma. O tempo passou de novo, So Fong franziu a testa dormindo, depois abriu os olhos. Virou-se para a garota, beliscou suavemente seu nariz e sacudiu, pequeno gato preguiçoso, hora de acordar. Ela esfregou os olhos, murmurando, já é hora. Capítulo 403, Queres tomar banho na fonte termal com So Fong? Está bem. Van An murmurou baixinho, erguendo os braços para alongar a cintura. Ela saiu com cuidado do saco de dormir, olhou para as irmãs Liu ainda dormindo, depois foi na ponta dos pés até a entrada do abrigo, abraçando as roupas e sentando perto do fogo. So Fong já estava vestido, sentado de pernas cruzadas ao lado do fogo, inclinando a cabeça enquanto dizia baixinho, vão dormir. Van An acariciou o rosto um pouco tímido, sorriu dizendo, durmam logo. Está bem. Wu Tingyue respondeu sonolenta, entrando no saco de dormir com Qi Weijin e fechando os olhos. Van An levantou os lábios, bocejou, estendeu a mão para o fogo, murmurando, a cama de terra ainda é a mais confortável. O que foi? Van An inclinou a cabeça curiosa. So Fong bateu no chão diante dele, falando suave, senta aqui. Van An se levantou, andou até ele e sentou-se. Deves dormir mais. So Fong abraçou-lhe o ombro, puxando-a contra o peito, suas costas pressionadas em seu torso firme, aninhada em seus braços. So Fong, não estás cansado? Van An corou, apoiando-se nele, seu corpo muito mais quente. Não tenho sono. So Fong sorriu, apoiando o queixo em sua cabeça. Então eu também não, ficarei contigo. Van An sussurrou com um sorriso. Está bem. Os lábios de So Fong se curvaram, seus dedos acariciaram o cabelo dela. O tempo passou devagar, após meia vigília sua respiração constante enchia o ar. Ele olhou para baixo, a moça fechará os olhos, respirando em sono profundo. So Fong riu baixo, alcançou um tronco e o jogou no fogo. Levantou o olhar para o céu lá fora, a neve diminuir embora o vento ainda rugisse. Uma ordem soou em sua mente, marca, M. Kabuki. Uma tela virtual apareceu mostrando o 30º dia brilhando. So Fong sorriu de lado, murmurou, falta só um dia, que presente trará o segundo mês? Hoje era seu 58º dia no mato, o sistema marcando 60 dias significava que passará um sexto de um ano. Restam 307 dias. Apertou os lábios, suspirando por dentro, achando que um ano passava devagar demais. Olhou para a escuridão, estimando que a tormenta cessaria ao amanhecer. O tempo passou, a nevasca parou, So Fong se recostou na entrada com os olhos semicerrados, o fogo ainda ardia, prata iluminava o horizonte. A moça em seus braços dormia profundamente, sem acordar. Nogo. Liu Y Man virou-se no saco, suas sobrancelhas tremeram antes de abrir os olhos de repente. Sentou-se,
arrumou as roupas, calçou-se e saiu, o horizonte prateado deslumbrante. Sofong, por que não me chamaste? Liu Ymen fez beicinho zangada. Já acordaste? Sofong abriu os olhos, sorrindo, apenas cochilara. Nogo. Liu Tu também acordou, como dormira cedo, agora levantou-se sem sono. Ah, bom. Van esfregou o rosto, levantou-se de seus braços e voltou sonolenta ao saco. Sofong, deves descansar também. Liu Tu falou suave, vestiu-se e sentou-se junto ao fogo. Não, vou mergulhar na fonte termal. Sofong sorriu, de dia não era conveniente, agora era hora. Banho na fonte agora. Liu Men exclamou baixo. Sim, faz tempo que não tomo banho direito. Respondeu leve. Sofong olhou, as irmãs lhe observavam curiosas. Seus lábios se curvaram, ele tirou a camisa de pano, depois o casaco de pele, depois as calças. Riu baixo, tirou as calças de pele, hesitou um pouco e ficou apenas de roupa de baixo para entrar. Não foi em vão, tão quente. Murmurou, mergulhando na água. Banhar-se de manhã deve ser agradável. Liu Men murmurou, dando as costas ao fogo. Não posso pensar assim. Negou com firmeza. Liu Tu semicerrou os olhos para a irmã por um tempo antes de desviar o olhar. No lago, Sofong se apoiou numa rocha, corpo submerso em água quente, olhando para o céu que clareava, começava um novo dia. Após meia vigília, do abrigo veio o cheiro de carne, Liu Men mexia a panela de sopa de coalhada, a carne na cesta também cozida. Liu Tu saiu, cobrindo os olhos e chamando, Sofong, o café da manhã está pronto. Indo. Respondeu, nadou mais uma volta e saiu. Liu Tu virou-se rápido, aliviada, tirou o tecido da cesta e entregou-lhe. Sofong enxugou-se com o pano, perguntando, todas já acordaram? Sim, todas acordadas, esperando-te para o desjejum. Liu Tu respondeu suave. Está bem. Ele secou-se, enrolando o pano na cintura. Ela virou-se rápido, voltando para dentro. Sofong riu baixo, tirou a roupa íntima molhada, vestiu calças de pele e de pano, depois tirou o pano. Quando voltou, as moças já estavam sentadas ao redor do fogo, segurando tigelas de barro para aquecer. Comam, logo retornaremos ao acampamento. Ele secou o cabelo molhado, sentou-se, pegou seu café e comeu com vontade. Está bem. As moças responderam em coro, usando os hachis para comer carne. Capítulo 404, Esquiando. Zum zum zum. 9 drones voaram pela floresta, sobre a neve espessa, Sofong e as garotas avançaram deixando um rastro sinuoso de pegadas. Após o café da manhã arrumaram as coisas, deixaram a fonte termal e voltaram pelo mesmo caminho. Sofong, ainda lembra o caminho? Perguntou Van suavemente, sua mãozinha ainda presa por ele. A nevasca apagou todos os rastros. Sim, é por aqui, respondeu Sofong, guiando a jovem. Andaram pela floresta, a cada passo uma árvore ou arbusto, a neve escondia cipós e pedras, esquiar ali seria bater e sangrar. Aqui não dá para esquiar, só no alto de uma colina, disse Sofong. Nesse ritmo, à tarde chegaremos ao abrigo, disse Liu Tu. Sofong cortou galhos cobertos de neve, dizendo, mas sem carne, a energia acaba, sem força não dá, será duro. Basta voltar, suspirou Nogo Nuit, preferia a cama quente a dormir fora. O tempo passou, o sol se inclinou a oeste, era começo da tarde. Ai, toda a gordura que comi já foi. Nogo Nuit sentou na neve, ofegante. Todos pararam, buscaram lugar para descansar. Depois, ela tirou uma panela e palha, preparando fogo para a água. Tividin recolheu lenha, após 15 minutos a neve derreteu, fervendo na panela, esfriando na neve. Muito melhor, suspirou Nogo Nuit. Era seu 9º dia no mato, o cabelo dourado preso, o rosto sem pintura mais delicado e claro. Ronco.
Sua barriga roncou. Após meio dia de caminhada, a sopa matinal já sumira. Aguente, faltam 2 horas, sorriu Sofong. Nugutin Nuit corou, acenando. Tudo bem, não estou tão faminta. Ronco. As barrigas de Van e Liu Ymon também roncavam, deixando-as envergonhadas. Descansem, depois seguimos, comida espera lá. Sofong balançou a cabeça, ele também só comeu uma tigela. Após descansar, seguiram de novo. O sol inclinou, após 2 horas o acampamento surgiu. Voltamos, enfim. Os olhos de Liu Ymon brilharam, o rosto cansado se animou, correu à frente. Devagar, não caia, lembrou Sofong. Observou o acampamento, sem rastros de feras, acalmou-se. Finalmente murmurou Van, ver o abrigo parecia ver sua casa. Crei, N. Kabuks. O portão abriu, Liu Ymon entrou primeiro. Sofong e o grupo seguiram, Tvidin fechou. Nada mudou. Liu Ymon empurrou a porta, verificando. Sofong entrou, olhando tudo, sem sinais de bagunça. Vou cozinhar. Van correu ao fogão, acendendo o fogo com habilidade. Pegou uma panela, olhou o caldeirão, suspirou, a água está congelada. O fogão parado 2 dias, a neve derretida congelara. Levou a panela para fora, pegou mais neve para ferver. Como um lanche antes. Sofong rasgou carne de cordeiro, mastigando, depois abriu a porta da sala de cultivo. Dentro estava escuro, o fogão apagado, acendeu com palha e galhos, o fogo aqueceu o local. Foi às ervas, tocou as folhas, sentindo o gelo. Um pouco difícil, sorriu amargamente, todas iguais. Com o calor, o gelo derreteu, as folhas verdes murcharam por células rompidas. Ainda podem crescer, murmurou, cavou a terra, se as raízes estavam vivas, poderiam brotar. Ainda teremos verduras no jantar, sorriu amargamente, colhendo as folhas moles. Crei. A porta abriu, Nugutin Nui e Tvidin entraram, mastigando o cordeiro. Sofong, o que faz? Perguntou Nugutin Nuit. Limpando folhas, explicou Sofong. Tvidin se abaixou para ajudar, manuseando as folhas com cuidado. Capítulo 405, pacote de presente mensal. Certo, Tin Nuit, leve as ervas para Van e deixe-ela organizar a cozinha, sussurrou Sofong, esmagando a última folha em sua mão. Olhando, os 2 canteiros antes verdes estavam agora nus, apenas algumas folhas pequenas do tamanho de uma unha sobraram. Está bem. Nugutin Nuit pegou o cesto de bambu, abriu a porta de madeira e saiu. Nada mal, o impacto não é sério. Sofong levantou o feno, o micélio na serragem crescia bem. Verificou todos os canais de bambu, apenas alguns tinham podridão. Acrescentou lenha ao fogão da parede, depois observou. Confirmando, sussurrou, vamos voltar ao abrigo. Tvidin assentiu e seguiu. Para onde foi Tin Nuit? Perguntou mastigando carne de cocô. Alimentar o coelho e o cervo, respondeu Van colocando ervas na panela. Franziu a testa, olhando a gaiola de bambu onde Caldan estava triste. Pegou 2 nozes, quebrou e colocou dentro. Chac, chac, chac. Caldan pulou, abanando o rabo, feliz mordendo. Tvidin olhava fixo. Sofong sorriu, enfiou a mão, Caldan subiu com a noz. Ele a entregou, pode acariciar. Ela hesitou, depois tocou suavemente. Seus olhos brilharam ao abraçá-lo. Sofong franziu a testa, este cachorro encantou outra garota. Cri. A porta de madeira se abriu. Ainda bem, o coelho e o cervo não passaram fome. Nugutin Nuit e Liu Ymon entraram, fechando o vento frio. O jantar está pronto. Van sorriu, provando uma folha. Liu Ymon colocou potes de barro com legumes fritos e carne de cervo. Cheira delicioso. Nugutin Nuit agachou-se, cheirando. Comam. Van sorriu, sentando-se, faminta. Depois de um longo dia,
comeram ansiosos. As panelas esvaziaram rápido. Depois de mais de 20 minutos, os 6 beberam chá quente. E... Nungut Inuit arrotou, depois de comer me sinto sonolenta. Bocejou, esfregou os olhos, apoiando o queixo. He, irmã Inuit, todos viram sua imagem, brincou Van. Que vejam, já não sou mais uma diva, riu. Canta uma canção, pediu Van. Qual? Ajeitando o cabelo dourado. Bolha, respondeu rápido, lembrando desde a primeira vez. Está bem, sorriu, pigarreou e cantou, sob o sol, a bolha brilha em cores. Sua voz pura e cativante fez todos acompanharem. Os espectadores comentaram, fãs enviaram presentes. Deusa Tim é incrível, canta tão bem. Recompensa de 8.888 bolinhas de peixe, sem música ainda soa bem. Ah, morro, voz linda. Mãe, meus ouvidos estão grávidos, o que faço? 4 minutos passaram, ela parou. Tão bom que meus ouvidos ficaram grávidos, elogiou Liu Ymon. Não tão exagerado, corou. Brincaram, Liu Tweet Vidin lavaram, outros jogaram xadrez. O tempo passou, a noite caiu, sob o incentivo de Sofong, as garotas tomaram banho e se deitaram. Sofong, ainda não dorme? Perguntou Van. Milímetro, então não fique até tarde. Ela fechou os lábios, entrou no saco de dormir. A Ao bocejou, depois ficou acordado até o amanhecer, esperando o pacote mensal. Capítulo 406, sabia que era impossível. Cough, cough. Nhanunok cobriu a boca e tossiu de leve. Nhanunok, beba um pouco de água de hortelã, vai aliviar. Nhantanok sentou-se à beira da cama com um copo de madeira e falou suavemente. Está bem. Nhanunok sentou-se, tomou o copo e a secura da garganta se acalmou. Ontem de manhã, as irmãs Yan saíram como planejaram, caminharam na montanha para buscar comida, mas à tarde foram surpreendidas por uma nevasca. Como está se sentindo? Yantanor perguntou com preocupação, acariciando as costas da irmã. Muito melhor, não se preocupe. Nhanunok sorriu, devolveu o copo e deitou-se de novo. Mastigue uma folha seca de hortelã, ajuda contra resfriado e febre. Yantanok lhe ofereceu. Está bem. Nhanunok aceitou obediente. Mana, lá fora é só neve, onde achar ervas? Nhanunok sussurrou. Nhantanok a cobriu e respondeu, as folhas acabaram, mas sob a neve há raízes, embora mais difíceis de achar. Por ter vivido muito nas montanhas, ela conhecia bem as ervas. Então amanhã vou contigo. Nhanbunok falou rápido. Não. Nhantanok balançou a cabeça, ainda está com resfriado e febre, se for a neve vai piorar, vai demorar mais para sarar. Está bem. Nhanunok mordeu o lábio e murmurou, estou atrapalhando você. Tola, claro que não. Nhantanok se surpreendeu, depois acariciou sua face para consolar. De verdade. Os olhos de Nhanunok se encheram de lágrimas. Claro, agora durma, ficar acordada atrasa a recuperação. Nhantanok sorriu. E você, não vai dormir? Nhanbunok perguntou. Ela queria vigiar o fogo a noite toda, não apagá-lo cedo, já que a irmã estava doente e precisava de calor, não fique até tarde. Nhanunok sussurrou, fechou os olhos e respirou calma. Nhantanok levantou-se, ajustou com cuidado a posição da irmã para que dormisse melhor. Espero que amanhã melhore. Suspirou, sabia que achar raízes sob a neve era mais fácil falar que fazer. Ah! Sofong estava junto à lareira com uma faca militar e um pedaço de madeira, entalhando em silêncio. Cric, cric. A faca se movia, lascas caíam, a escultura tomava a forma de uma menina chibi. Faltam apenas 4 dias para o aniversário. Sofong murmurou, entalhando com cuidado o rosto suave. Queria preparar um presente antes do amanhecer. Escondeu a escultura atrás de si, olhou para a cama e ao confirmar que ela dormia tranquila se acalmou.
Soprou o pó, escondeu a escultura na prateleira atrás de um jarro de cerâmica, para que ela não visse. Ah! Sofong bocejou, se espreguiçou. Já está quase na hora. Murmurou, depois ordenou: marcar. Logo surgiu uma tela virtual, mostrando o dia iluminado. O sistema havia iniciado um mês novo. Então uma voz mecânica soou: Jin. 30 dias marcados, recompensa pacote mensal. Ordenou em seguida: abrir pacote mensal. Jin. Receita de poção de fortalecimento corporal intermediária recebida. Jin. Pacote de experiência médica selvagem intermediária recebido. Jin. Pacote de experiência exploração de minérios primário recebido. Ao ouvir isso, todo o cansaço sumiu, seu ânimo se elevou. Sentou-se de novo perto do fogo, virou as costas para a câmera, adicionou lenha e ordenou: abrir receita de fortalecimento corporal. De repente sua cabeça latejou, um fluxo de conhecimento e imagens o invadiu. Rangeu os dentes contra a lareira, suportando em silêncio. Após vários minutos, a dor cedeu, mas seu rosto estava coberto de suor. Oh! Sofong respirou fundo, limpou o suor, bebeu água para aliviar a dor. Então era intermediária. Estalou a língua, desta vez o sistema foi generoso. Receita de fortalecimento corporal intermediária, o que significava? Se conseguissem prepará-la, Van e os outros teriam sua força, a sobrevivência seria muito mais fácil. Conferiu os materiais, seu semblante se fechou. Lindsay de 100 anos, ginseng selvagem de 100 anos. Suspirou, muitas ervas não existiam na Ilha Chuanuit, algumas nunca tinham ouvido. Sorriu amargo, deixou o pensamento de lado, esperaria outra oportunidade. Então ordenou: abrir pacote de experiência médica selvagem. Capítulo 407 Sobrevivência tranquila. Jin, o pacote de experiência médica da selva está sendo transferido. Uma grande quantidade de conhecimento inundou sua mente, a dor voltou, mas mais leve, durou pouco mais de 10 minutos. Sofong curvou os lábios, digerindo lentamente o que recebeu. Muitos conhecimentos e receitas foram adicionados. Ele organizou com cuidado a informação. O pacote intermediário ainda usava ervas, mas com mais receitas podia tratar mais doenças. A sobrevivência na selva agora está mais protegida. Suspirou. Depois deu outra ordem: abrir o pacote de exploração mineral. Jin, pacote de exploração transferido. Sofong se preparou, mas logo a dor o atingiu, gemeu, abaixou a cabeça contra o fogão de parede, conteve os tremores e evitou a câmera. Quase 20 minutos se passaram, a dor desapareceu, sua testa estava coberta de suor. Oh! Respirou fundo, limpou o suor e sorriu amargamente. Mesmo forte, o corpo não resiste a essa dor. Acalmou-se, organizou o conhecimento, minerais surgiram junto com técnicas de mineração e exploração. Entre eles havia 5 ou 6 como ferro e sal a. Hora de dormir. Bocejou, jogou troncos, tirou os sapatos, subiu à cama e entrou no saco. Nugo. Van murmurou, virou-se, abraçou sua cintura, encostou a cabeça e continuou a respirar calma. Sofong olhou a garota, os lábios se curvaram, fechou os olhos e adormeceu. De manhã, a luz caiu na ilha Lua. Van e as irmãs Liu levantaram, ocupadas no fogão. Na cama, Sofong abriu devagar os olhos, esperou alguns minutos, depois se levantou, calçou e desceu. Ah! Bom dia! Van sorriu radiante. Irmã Nuit, seu cabelo precisa de cuidado. Liu Ymen brincou. Cuidarei depois. Nuit passou os dedos pelo cabelo dourado já danificado. Hoje é o 10º dia, sem contar hoje faltam 4 dias. Calculou, tinham passado 10 dias. O tempo voa. Van suspirou, em 4 dias voltariam à cidade. Pequena Van, não quer que partamos? Perguntou. Um pouco, só um pouco.
Van mostrou a língua. Cuidado, posso não ir. Kabuks. Fingiu ameaçar. Ficar aumentará a dificuldade. Sofong sorriu escovando. Não será difícil, sustentar 2 a mais não custa. Melhor se ficar, ter estrelas como companhia é raro. Van sorriu, serviu chá de pinho e ofereceu. Não, preciso voltar à cidade, e meus fãs. Nuit mostrou a língua e saiu da cama. Sofong riu, ela tinha razão, notícias sobre estrelas sempre eram quentes, fãs podiam exagerar. Ah, Deus a volte, no campo é duro. Sim, volte, temo que Sofong te consuma. Bobagem, não faria isso. Se ficar, Nuit cairá em seus braços. Com seu charme, pode acontecer. Meia hora depois tomavam café juntos. Liu Yimei mastigava e perguntou confusa, Sofong, o que faremos hoje? Limpar a neve. Respondeu baixo. A comida era abundante, e com neve caçar era perigoso. Isso é sobrevivência? Brincou Nuit, enquanto outros lutavam por comida e calor, ali aproveitavam. Tei Vidin apertou os lábios, parecia turismo. Vocês podem treinar artes marciais e arco. Sugeriu. Sim, só isso. Liu Yimei fez beiço, treinar um dia inteiro cansaria, e com Tei vigiando não podiam ser preguiçosas. Farei gorros para vocês. Van sorriu, tinha preparado 3 peles de lobo para fazer gorros. Van, não faça para mim, logo partirei, não desperdice pele. Disse Nuit. Mas ainda faltam alguns dias. Sussurrou. 4 dias passam rápido. Insistiu, depois de tanto tempo não queria gastar mais pele. Está bem. Van assentiu. Liu Yimei e a garota pegaram arcos e foram praticar. Sofong pegou uma escada, levou uma pá, subiu ao telhado e começou a limpar a neve. Capítulo 408 A culpa de Nhanook. Cof, cof. Dentro da cabana de madeira, Nhanook chamou. Irmã, o café da manhã está pronto. Ela se sentou ao lado do fogo. O rosto pálido, a cabeça tonta, o resfriado e a febre piores hoje. Cric. Nhanook empurrou a porta, franziu a testa e disse baixinho, por que você saiu da cama? Se eu não vigiar, a panela queimará. Nhanook apertou os lábios e respondeu suavemente. O canto da boca de Nhanook se contraiu, como se a carne tivesse desmanchado. Ela pegou tigelas e pauzinhos de madeira da prateleira, serviu a sopa de carne e entregou à irmã, dizendo, coma rápido, depois descanse. Não tenho apetite. Nhanook segurou a tigela, olhando para a sopa sem sabor. Coma ao menos um pouco, ou seu corpo não aguentará. Disse suavemente Nhanook. Está bem. Nhanook soprou o vapor quente, tomou a sopa e engoliu o gosto desagradável. Sem tempero, é difícil de comer. A boca de Nhanook tremeu, mas mesmo assim terminou a sopa. Depois que a irmã comeu, levou a panela e as tigelas para fora, lavou com neve e carvão, limpou tudo e voltou. Nhanook se sentou na cama, olhando para ela, e perguntou suavemente, Irmã, você vai sair logo? Sim, vou cavar raízes medicinais, fique na cama. Nhanook pegou o arco e as flechas da prateleira e prendeu a faca na cintura. Não se preocupe, voltarei antes do anoitecer. Caminhou, ajustou a gola da irmã, depois acariciou sua cabeça e lembrou, não saia da cabana, se sentir fome ao meio-dia cozinhe algo. Está bem. Respondeu suavemente Nhanook. Estou indo, mantenha-se aquecida. Lembrou de novo, depois saiu, subindo a montanha. Nhanook ficou atônita na cama, após mais de 10 minutos se deitou, olhando para o fogo. Oh! Na floresta, Nhanook olhou ao redor, parou sob uma grande árvore e cavou a neve com a faca, esperando encontrar raízes. Cavou por mais de 10 minutos, limpou a neve e revelou o solo congelado. Olhou,
levantou-se com impotência e disse com amargura: mais 10 minutos desperdiçados. O solo vazio mostrava que não havia plantas. Recolheu suas coisas, sacudiu a neve dos joelhos e continuou subindo, parando em lugares possíveis para cavar. O tempo passou lentamente, o sol chegou ao meio do céu, era meio-dia. Oh! Nhan Nok respirou com dificuldade, sentou-se ao lado de uma árvore com o cesto. Só havia 2 raízes, o resultado da manhã inteira. Será que conseguirei encontrar a erva língua de cobra de flor branca? Murmurou. Esta erva cresce em muitos lugares, mas com a neve era difícil. Os lábios secos, a garganta sedenta, pegou neve, hesitou e a jogou fora, depois continuou procurando. O tempo passou, o sol inclinou-se a oeste, subiu ao topo, olhando para longe. Aquele é o mar, muitos competidores devem estar lá. Olhou para o leste, mal vendo o oceano azul. A praia era melhor para sobreviver, mas estava acostumada às montanhas, então ficou. Do topo, só viu branco, com alguns pontos verdes. Devem ser pinheiros. Sussurrou. Olhando para o leste, viu vagamente verde, certamente pinheiros. Suspirou, procurou de novo e usou a faca para limpar a neve, procurando a última erva, língua de cobra de flor branca. Com cuidado, desenterrou uma planta inteira. Colocou-a no cesto, levantou-se, sacudiu a neve e murmurou: preciso voltar, não sei como Nok está. Havia saído meio-dia, agora voltava, esperando chegar antes da noite. Seguindo as pegadas, desceu. Depois de mais de 2 horas, apareceu a cabana. O céu escurecia, a porta se abriu, e Nhan Nok saiu com um casaco com capuz e uma tocha, olhando ao redor. Nok, entre rápido, está frio. Gritou Nhan Nok. Irmã, você voltou. O rosto preocupado de Nhan Nok relaxou, pensava em procurá-la. Sim, desculpe por preocupar você. Disse suavemente Nhan Nok, cansada e coberta de poeira. Ao ver os lábios rachados da irmã, Nhan Nok se sentiu culpada e disse: fervi água quente, venha beber um pouco. Capítulo 409 O aniversário que se aproxima. Sente-se rápido, seu corpo está fraco, não corra. Nhan Nok pediu suavemente, uma mão segurou a tigela de madeira, a outra tocou a testa da irmã para sentir o calor, suspirou, dizendo impotente: a febre está pior. Está bem, se eu dormir mais passará. Nhan Nok murmurou. Suspirou em silêncio, a irmã era inocente, isso vinha da vida na montanha com pouco contato. Se tivesse vivido na cidade desde pequena, pensaria diferente. Nhan Nok bebeu a água, depois pegou raízes da cesta, lavou com neve, e deixou de lado. Nhan Nok, já almoçou? Perguntou suavemente. Não. Nhan Nok balançou a cabeça. Vou cozinhar. Nhan Nok assentiu, pegou um pedaço de carne, colocou perto do fogo para descongelar. Carne de novo. Nhan Nok mordeu o lábio, olhando virado. Sim, seu corpo está fraco, precisa de força. Nhan Nok respondeu, virando a carne. Nhan Nok abaixou a cabeça, preferia ervas selvagens sem cheiro de carne. Meia hora depois, a refeição estava pronta, sopa de carne com hortelã. O sabor está bom. Nhan Nok provou, depois entregou tigela, coma rápido. Sim. Nhan Nok bebeu após hesitar. O sabor da hortelã encheu sua boca, clareando sua mente. Embora doente, bebeu tudo, acalmando a fome. Nhan Nok também comeu, depois lavou a panela, encheu de neve e colocou no fogo. O calor derreteu a neve em água fervente. Ela adicionou ervas, as afundou, e ferveu em fogo alto. Meia hora depois, a água mudou de clara para verde claro, depois escura, extraindo a essência. De meia panela, restaram apenas 2 tigelas. Ela adicionou lenha, ferveu até restar uma, e a despejou com cuidado. Parece muito amargo. Nhan Nok soprou a tigela.
O bom remédio é amargo. Beba e durma, amanhã ficará melhor. Yantan Nok disse suavemente. Sim. Yan Nok assentiu, bebeu tudo, franzindo a testa, suportando náusea. Aguente, não vomite. Yantan Nok avisou. Milímetro. Yan Nok assentiu, depois de um tempo a náusea passou. Bem, deite-se, o descanso ajuda o remédio. Yantan Nok arrumou a cama, pensando que se não melhorasse, deixaria a competição e a levaria para a cidade. O dinheiro para a cirurgia, pensaria depois. Yan Nok obedeceu e se deitou. Yantan Nok a ajeitou, depois se sentou ao lado do fogo, orando para que a febre baixasse. Nas montanhas do leste, há 4 ou 5 dias. No esconderijo de Sofong, sentavam ao redor da cama de terra, animados jogando xadrez. Mova a carruagem, isso é certo. Liu Ymon mordeu o lábio, preocupada por Nugutin Inuit. Sério? Nugutin Inuit estava confusa, apenas aprendendo. Bem, farei de novo. Ela sentiu rápido, tentando pegar a peça. Já moveu, não pode voltar. A boca de Sofong se contraiu, vendo-a devolver o cavalo. Hehe, apenas um passo, não tem problema. Nugutin Inuit mostrou a língua, agindo. Deixe-me um passo, apenas um. Sofong sorriu amargamente, continuou. Depois de mais de 10 minutos, terminou, e ele venceu de novo. Sofong, deixe-me jogar. Van piscou adoravelmente, só jogou uma vez nesta noite. Está bem. Sofong riu, beliscou sua bochecha, e cedeu o lugar. Irmã Vidin, quer jogar? Nugutin Inuit perguntou. Sim. Tividin assentiu, sentou-se. Quero tentar também. Sorriu, arrumou as peças. Sofong sorriu, pegou a escultura e a faca, abriu a porta e foi para a sala. O aniversário da garota estava próximo, devia terminar a escultura. Sentou-se perto da lareira, esculpindo com cuidado. 1 hora depois, ouviu algo, escondeu a escultura, limpou, e queimou os restos. Cric! A porta se abriu, a garota entrou. Sofong, o que está fazendo? Van olhou, depois disse suavemente, molhei água de cocô, venha beber. Está bem. Sofong respondeu calmo, seguindo-a de volta. Capítulo 410, pacote de presente de 7 dias. Claro que sou eu. A esguia Van franziu a testa, bateu no peito e em seu rosto delicado surgiu um traço de orgulho. Impressionante. Fong bateu palmas em acordo. Vencer você é o que é impressionante. Van ancorou, murmurando baixinho. Então você precisa de mais prática. Fong sorriu, sem perceber que estava se tornando o alvo que todas queriam superar. Eu vou esperar. Fong riu, entregando a taça de cerâmica. A garota fez beicinho, aceitou a taça, serviu água de cocô para ele e foi até a mesa de madeira observar as irmãs Liu jogarem xadrez. Irmã, quem perder deve dar fisioterapia para outra. Liu Ymng disse seriamente. Mude para outra condição. Os lábios de Liu Ymtu tremeram, respondendo em silêncio. Liu Ymng mostrou arrependimento, pensou um pouco e disse, então ajudar a lavar a roupa íntima? Está bem. Liu Ymtu assentiu rapidamente. Após mais de 20 minutos, Liu Ymng estava sentada, fazendo beicinho, incapaz de resolver o jogo, suas peças cercadas. A comida está fria. Liu Ymtu disse calmamente. Não tenha pressa. Liu Ymng respondeu sem levantar a cabeça, embora estivesse prestes a perder. Liu Ymtu franziu a testa, outros 5 minutos se passaram, esperar mais significava amanhecer. Liu Ymng olhou de lado para Fong, pedindo ajuda. Desista, não há saída. Fong baixou as mãos, sussurrando, o xadrez havia chegado a um beco sem saída. Está bem. Liu Ymng fez beicinho, falando de má vontade.
Entendido. Murmurou Liu YMNG, certo, lavem o rosto e durmam. S. Fong incentivou suavemente. Está bem. As garotas responderam juntas, cada uma com seus itens. S. Fong se levantou, afastou a mesa e sentou-se perto da lareira. Meia hora depois, as garotas terminaram de se lavar e se deitaram. S. Fong, não durma muito tarde, não faz bem à saúde. Van lembrou suavemente. Entendido. Respondeu, vendo-a se enterrar no saco de dormir, depois adicionou lenha ao fogo, saiu do esconderijo e foi para a sala de treinamento. O tempo passou devagar, o vento soprou, ele sacudiu as lascas de madeira, a escultura estava pronta. A escultura de madeira era requintada, como uma obra de arte, com detalhes impossíveis sem anos de experiência. Ela vai gostar. Murmurou, escondendo a peça entre a lareira e o caldeirão. Ah! Bocejou, limpou as lascas, adicionou mais lenha e voltou ao esconderijo. Logo depois, o painel do sistema apareceu, mostrando o segundo dia brilhando. Uma voz mecânica soou, Jin. Marcados 7 dias, recebido um pacote básico. Outro pacote de 7 dias? Ficou surpreso, a confusão desapareceu. Calculou o tempo, sorriu amargamente, outra semana havia passado, quase esqueceu. Olhou a câmera na prateleira, virou-se, recostou-se à lareira fingindo descansar e ordenou, abrir pacote. Jin. Um pacote de experiência em destilação básico. Jin. Um pacote de experiência em pesca básico. A surpresa surgiu em seu rosto, depois se acalmou. Ah, hora de dormir. Espreguiçou-se, murmurou, calçou sapatos de coelho, subiu na cama e entrou no saco de dormir. A garota se virou, abraçou-o e adormeceu. Ele a olhou, a abraçou e ordenou, abrir pacote de destilação. Jin. Experiência de destilação transmitida. A dor veio, conhecimento e imagens inundaram sua mente, 6 minutos se passaram antes de desaparecer. O pacote continha 8 métodos, vinho de frutas, vinho de arroz, vinho medicinal, com ingredientes como frutas silvestres, trigo, arroz. O tempo de fermentação variava, mínimo 1 mês, máximo 1 ano. Querem me transformar em mestre de destilação? Pensou. Após absorver, ordenou, abrir pacote de pesca. Jin. Experiência de pesca transmitida. A dor voltou, durou mais de 10 minutos. Tão difícil de suportar. Murmurou. Acalmou-se, organizou o conhecimento. O pacote incluía iscas, varas, linhas, ambientes e fabricação. Diferentes iscas atraíam diferentes peixes. Alguns apenas explicado em detalhes. Os ambientes incluíam rio, lago, mar, com métodos e notas. Nunca pensei que a pesca tivesse tanto conhecimento. Admirou, não é de admirar que demorasse. Fechou os olhos, absorveu e depois abriu o próximo pacote. Capítulo 411, Ressentimento. Jin, o braço direito tomou a poção de fortalecimento ósseo. Só Fong não pôde evitar estremecer, então uma dor aguda percorreu os ossos de seu braço direito, do ombro até a ponta dos dedos, cada osso como se fosse golpeado por um martelo. Ele cerrou os dentes, segurando um gemido, suor escorria da testa, lábios pálidos tremendo. A dor ardente durou mais de 10 segundos antes de desaparecer, soltou um longo suspiro, sabendo que se durasse mais não suportaria. Acordar a jovem só traria preocupação, e isso ele não queria. Ele acalmou a respiração, deitando quieto mais de 10 minutos para se recuperar. Fiquei mais forte. Apertou a mão direita, percebendo claramente a mudança, a diferença para a esquerda era óbvia. O mesmo peso erguido com a esquerda era pesado, com a direita era leve, resultado de ossos reforçados. Embora doloroso, a recompensa vale. Sorriu levemente. Quando o suor da testa secou, fechou os olhos, corpo e espírito exaustos. Ao amanhecer,
o sol brilhou sobre a ilha Uinuiet, na floresta de bambu. Os irmãos Zhao, Tran Shihai e Eixiong se levantaram. Ah! O sol saiu. Bom, hoje podemos explorar mais longe. Tran Shihai saiu do esconderijo e falou suavemente. Zhao Lei ficou surpreso, perguntando em voz grave, para onde pretende explorar hoje? Eixiong. Tran Shihai não respondeu, olhando para ele. Para leste, perto do mar, talvez achemos algo. Eixiong disse calmo. Tran Shihai assentiu e disse friamente, prepare o café da manhã, comemos e partimos, hoje devemos achar mais comida. Entendido. Zhao Lei sorriu, agora ele e o irmão dependiam totalmente de Tran Shihai, pois sempre era Eixiong quem achava comida. Se alguma vez os irmãos tivessem achado, não dependeriam assim, forçados a sobreviver, caso contrário eliminados já. Os irmãos Zhao sentaram junto ao fogo, cozinhando neve numa panela de ferro para o café. Depois de mais de meia hora, terminaram, arrumaram as coisas e saíram. Voltemos antes do anoitecer, vamos. Tran Shihai ordenou, pisando na neve espessa, seguindo para leste. A neve tornou o passo lento, obrigando a parar muitas vezes para checar direção e marcar sinais. Este lugar maldito não tem nada. Zhao Lei murmurou, chutando a neve, tudo ao redor branco, nem um arbusto verde, como achar comida? Andamos só meia hora, tenha paciência. Tran Shihai respondeu frio. TSC. Zhao Lei rangeu os dentes, aquela meia hora pareceu meio-dia, esfregou os olhos ardentes. Com esta neve vamos achar comida. Zhao Lei puxou a manga do irmão, sinalizando silêncio. Há muitos, como lebres da neve e cabras montesas. Eixiong respondeu calmo, olhando ao redor sem achar nada. Droga, a dor piora. Zhao Lei amaldiçoou, parando para esfregar os olhos. Mãos para baixo, deixe-me ver. Eixiong ordenou, aproximando-se. Baixe as mãos. Ordenou. Droga, o que acontece? Zhao Lei hesitou, mas baixou as mãos, olhos vermelhos cheios de veias. Eixiong franziu a testa, abriu as pálpebras, examinou e disse, cegueira da neve, incômodo. Cegueira da neve, o que é? Tran Shihai perguntou, franzindo a testa. Eixiong explicou brevemente, focando em sintomas e efeitos. Não vai cegar, certo? Zhao Lei perguntou preocupado. Apenas estágio inicial, com descanso não cegará. Eixiong respondeu impassível. Ele já sofrerá cegueira da neve como soldado, após emboscada de 3 dias na neve, tratado em hospital 2 dias. E agora, o que fazer? Não posso fechar os olhos e andar. Zhao Lei reclamou, olhos semicerrados, lágrimas escorrendo. O esconderijo não tinha comida, se hoje não achassem, todos passariam fome à noite. Eixiong pausou e disse, ou você espera aqui, e voltamos por você. Droga, melhor não ter vindo. Zhao Lei resmungou, semicerrando os olhos avançou, mostrando sua escolha. Não queria passar fome nem ficar só, se uma fera viesse poderia morrer sem saber. Cuidado. Zhao Lei correu a apoiar o irmão, guiando, Eixiong olhou para Tran Shihai, adivinhando quase todo o seu pensamento. Após quase 2 horas, cruzaram a floresta até um campo aberto de centenas de metros. Os olhos de Zhao Lei brilharam, apontou para o monte e sussurrou, ali há uma colina, vemos? Busquemos aqui primeiro. Tran Shihai murmurou, memorizando o lugar. O grupo se espalhou, Zhao Lei sentou sob uma grande árvore, olhos turvos o obrigando a esperar. Droga, devo recuperar o controle. Pensou amargamente, com Tran Shihai no comando, todos obedeciam, deixando Zhao Lei ressentido. Capítulo 412, pensei que você tivesse esquecido. 3 dias depois, à tarde, Van An e os outros estavam na cama de terra jogando xadrez. Como devo mover agora? Van An franziu os lábios, segurando uma peça capturada, pensando. A jovem estava focada, diante dela estava Tivi Jin.
Desde que perdeu uma vez, ela sempre chamava Van para jogar, hoje não foi exceção. Hehe, então hoje incomodarei a irmã Mon, depois de terminar esta partida vou te ajudar. Van sorriu pedindo desculpas. Está bem, jogue mais algumas rodadas. Liu Y Mon balançou a cabeça, olhou para a irmã e foi até a lareira. Os movimentos de Tvidin ficaram mais lentos, cada jogada demorava mais. Van piscou, pensou com cuidado, não podia subestimá-la, pois quem perdesse devia massagear a vencedora, era a aposta delas. Liu Y olhou ao redor, ora para a lareira, ora para o portão, como se algo estivesse lá fora. Talvez seja assim. Liu Y murmurou, lembrando que Só Fong sussurrou ontem. Ela despejou mel em uma panela de ferro e mexeu. Deve estar certo. Murmurou, olhou para Van ainda jogando, depois pegou um molde. Sussurrou, precisa dar certo. Pressionou pasta de feijão nele, formou um bolo baixo redondo. Nada mal. Cobriu a visão de Van, passou mel no bolo. Achou 3 velas de resina, cada uma grossa como um polegar, e as colocou em cima. Um bolo simples estava feito. Era pedido de Só Fong, já que hoje era o aniversário de Van. Ela é tão sortuda. Murmurou, colocou o bolo de lado e preparou o jantar. Na cama, Van e Tvidin ainda jogavam. Cada vez mais difícil. Van franziu a testa, imersa no jogo. Depois de meia hora, ela finalmente venceu. Finalmente ganhei. Sorriu, se espreguiçou. Van, chame Só Fong para jantar. Mon serviu o último prato. Certo, o que ele está fazendo que não aparece? Van murmurou. Bom. Liu Y sinalizou para Tvidin, que havia alongado a partida de propósito. Creio. A porta se abriu. Só Fong estava no pátio, tochas brilhavam ao redor. Ele sorriu, feliz aniversário, Van. Ao lado dele havia 6 bonecos de neve, 5 grandes e um pequeno. Suas características mostravam que representavam as irmãs Liu e 2 estrelas. Na neve estava escrito, Feliz aniversário Van. Pensei que você tivesse esquecido. Os cílios de Van tremeram, ela correu para abraçá-lo. Oh, estou tão emocionada. Sua voz falhou. Garota boba, por que chorar no aniversário? Só Fong não esperava que ela se comovesse tanto. Os espectadores online enviaram comentários e presentes. Uau, ele é tão atencioso, quem casar com ele será feliz. Mãe, quero casar com Só Fong. Esqueça, Van já é dele. Tão emocionante, mesmo no frio ele fez bonecos de neve, vou bater no meu namorado agora. Estou com raiva, vou punir meu marido agora mesmo. Você não está com frio, ficando aqui. Van olhou para ele, segurou sua mão. Não estou com frio. Só Fong sorriu, tirou uma escultura de madeira. Aqui, seu presente. Ah, ó! Os olhos de Van se arregalaram, ela aceitou. Só Fong, você fez isso. Ela ficou chocada, porque a escultura era dela mesma, cada detalhe delicado, todos os traços únicos mostrados. Capítulo 413 O Grande Gesto. Eu te odeio. Van ancorou, deu um leve soco em seu peito, mas o significado era claro. Feliz aniversário para você, que seja feliz, que tenha saúde, que seu futuro seja brilhante. As irmãs Liu trouxeram o bolo de seu esconderijo com cuidado. Feliz aniversário para você. Nugu Tin Nuit cantou a canção de aniversário, batendo palmas com Tvidin para animar o clima. Van se virou, o rosto cheio de felicidade, sussurrou, obrigada a todos. Ah, este bolo eu mesma fiz, venha apagar as velas e faça um desejo. Liu Y Mon riu, levando o bolo adiante. Está bem, obrigada irmã Mon. Van respondeu sinceramente. Rápido, faça o desejo. Um raro sorriso surgiu no rosto de Liu Y Tu. Após um momento, abriu os olhos, as faces vermelhas.
A diretora disse que se contar o desejo não se realiza. Van sorriu, esfregando o rosto para esconder seus pensamentos. Sofong ergueu as sobrancelhas. Não era comum, ouviu claramente o desejo dela. Está bem, apague as velas. Sofong incentivou suavemente, as velas de resina estavam quase no fim. Sim. Van respirou fundo e apagou as 3. Feliz aniversário! Todos gritaram alegres. Obrigada por comemorar comigo. Seu rosto irradiava alegria. Corte logo o bolo, frio será duro. Sofong lembrou. Sim. Van segurou o pequeno Mok, seguiu as irmãs Liu e sentaram-se junto à cama de terra. Van, aqui está uma faca. Nugu Tin Nui lhe entregou uma faca militar limpa. Não posso esperar mais. Van retirou as velas com cuidado, era o maior bolo de aniversário que já receberá. Como será o sabor? Liu Y Mon esperava, o bolo era feito de resíduo de soja, cocô e mel. Prove logo. Seus olhos brilhavam. Van cortou e provou um pedaço com os pauzinhos. Delicioso. Ela semicerrava os olhos, o mel e o cocô davam um gosto especial mais agradável. Sério? Liu Y Mon provou também. Realmente não é ruim. Seus olhos brilharam, embora não tão bom quanto Van disse. Está bom. Liu Y Tu assentiu, fazer isso de resíduo de soja era habilidoso. Todos comeram, logo não sobrou bolo. Depois comeram os rolos de carne, cheios recostaram-se bebendo chá quente. É esta a nossa última refeição? Nugu Tin Nui esfregou a barriga, como uma grávida apoiada na mesa baixa. Amanhã ainda teremos café da manhã. Sofong riu. Realmente não quero ir embora. Nugu Tin Nui suspirou, hoje foi o 13º dia, amanhã o 14º, o último do plano. Nós também não queremos nos separar de você, irmã Tin Nuit. Van abraçou sua cintura. Eu os esperarei na cidade, lá receberei vocês. Nugu Tin Nuit afirmou. Ah, outros competidores terão inveja. Van sorriu. Nugu Tin Nuit olhou para a câmera, sussurrou. Então, quer ser estrela, posso ajudar. Não, Sofong disse que o mundo do entretenimento é caótico, eu não sobreviveria, seria devorada. Van negou com firmeza. Sofong tem razão. Nugu Tin Nuit suspirou, sabia bem o caos da indústria, sem família não teria resistido. Tividin pensou e disse, enviarei seu presente depois. Ali não tinha nada, só quando voltassem. Irmã Vidin, não precisa, sua intenção basta. Van a abraçou. Ao voltar eu te convidarei para jantar. Tividin sorriu, também a abraçou. Ah, ótimo, ao sair da ilha irei te visitar. Van sorriu feliz. Os lábios de Tividin se curvaram, posso ir buscá-la. Van, ao voltar comprarei um carro esportivo para seu aniversário. Nugu Tin Nuit disse apressada, lembrando não ter presente. Irmã Tin Nuit, isso é caro demais, não posso aceitar, além disso não sei dirigir. Van abanou a mão. Então o que você quer, diga-me. Nugu Tin Nuit bateu no peito, mostrando generosidade. Sua intenção é o mais importante, o presente não importa. Van disse sinceramente. Entendo. Nugu Tin Nuit assentiu, já pensando em joias ou roupas. Van, nós também não temos nada agora, mas na cidade te convidaremos para uma refeição. Liu Y Tu segurou sua mão, um pouco sem jeito. Capítulo 414, A Última Noite. Hehe, para quem é esta cama quente? Wu tingiu e cobriu a boca e sorriu, suas palavras tinham significado oculto. Claro, é para Yuan. Liu Yimen respondeu sério. Irmã Men, não brinque assim. Yuan sorriu como uma flor Ain. Su Feng tossiu e brincou, uma criada para aquecer a cama, parece bom. Su Feng, seu porco.
Yuan lançou um olhar zangado. Su Feng franziu a testa, pensando, e eu? Que tal um otot? Wu tingiu e perguntou, assistindo a transmissão ao vivo, ver Su Feng e a garota comerem sempre a fazia salivar. Tai Weiting assentiu, querendo provar ao ar livre. Embora comer otor de manhã seja estranho, está tudo bem. Yuan fez sinal de ok e disse, ainda temos muita carne guardada, podemos cozinhar. Ótimo! Os olhos de Wu tingiu e brilharam, era sua primeira vez comendo na selva. Vou lavar as panelas. Liu Yishu levantou-se. Tai Weiting também ajudou. A garota sentou na cama de barro, acariciando a escultura de madeira que Su Feng lhe deu. Yuan inclinou a cabeça. Su Feng, como nunca soube desse talento? É um dom natural. Su Feng vangloriou-se. Que cara dura. Yuan riu. A garota riu com os olhos em forma de lua crescente, depois pegou um tabuleiro de xadrez. O tempo passou lentamente, aquela noite a lua estava brilhante, os outros na ilha Xuanil e já dormiam. Ah! Wu tingiu e levantou-se e espreguiçou-se, mostrando a cintura fina. Arrumem e preparem-se para dormir. Su Feng lembrou. Está bem. As garotas responderam juntas, guardando tudo. Su Feng moveu a mesa, decidiu dormir cedo e entrou no saco de dormir. Boa noite a todos. Yuan sussurrou e abraçou a cintura de Su Feng. Boa noite. As garotas responderam e fecharam os olhos. De manhã, o horizonte brilhou prateado, o sol ergueu-se lentamente do mar. Yuan e as irmãs Liu já estavam ocupadas no fogão da parede. Carne foi pendurada para descongelar. Prepare o tempero primeiro. Liu Yishu murmurou, cortando gengibre selvagem e limão, amassando-os com hortelã. Vamos fazer sopa de cogumelos com cogumelos de São Jorge. Yuan murmurou, adicionando ingredientes à panela fervente. Cheira tão bem. Wu tingiu e acordou, esfregando os olhos, todos acordaram cedo. Não sabemos quando o helicóptero virá, melhor preparar cedo. Yuan disse suavemente, colocando lenha. Desculpe incomodar. Wu tingiu e disse tímida. He, vá lavar o rosto. Yuan sorriu. Está bem. Wu tingiu e calçou os sapatos e foi se lavar. Mais de meia hora depois, todos estavam em volta da cama de barro. A panela fervia, a mesa cheia de carne e verduras selvagens colhidas por Su Feng. Comer otot na selva tem um sabor especial. Os olhos de Wu tingiu e brilharam, ela pegou carne de veado e comeu. Otot no inverno é o melhor. Liu Yimen concordou, especialmente na neve. Esta carne de lobo tem gosto estranho, dá para comer mas não é saborosa. Liu Yimen disse. Dizem que é como carne de cachorro, será verdade? Wu tingiu e disse. Nunca comi carne de cachorro. Liu Yimen balançou a cabeça. Nem eu. As outras balançaram. Carne de lobo não é boa para otot, melhor assada. Su Feng disse. A mesa tem muitas carnes. Yuan suspirou, veado, cabra, coelho, lobo vermelho, javali. Bang bang bang. De repente, soou um helicóptero. Vieram nos buscar. Wu tingiu e surpresa, engoliu carne e correu para a porta. Ela abriu, viu o helicóptero pairando, uma corda desceu. Um homem de meia idade uniformizado gritou, Senhorita Wu, viemos levá-la. O homem ficou surpreso, ela não parecia querer ir. Tai Weiting saiu com a bagagem pronta. Capítulo 415. Justificar este assunto. Sim, no futuro haverá chances de visitar todos novamente. Nugutin Inuit suspirou suavemente, segurou a mão de Van e aconselhou gentilmente, você deve se proteger bem, agora ainda é jovem, pelo menos espere até 18 anos antes daquilo. Aquilo? Qual? Os longos cílios de Van tremeram, ficou atonita sem reagir. Nugutin Inuit franziu os lábios, pensou um pouco e então sussurrou, é com Só Fong.
O rosto de Van ficou vermelho, entendeu de imediato a insinuação, abaixou a cabeça e respondeu como um mosquito. Irmã Tin Inuit, você fala bobagens. Sofong não é esse tipo de pessoa. A boca de Sofong se contraiu, ouviu claramente as duas garotas, embora não intencional, ainda assim constrangido. Eu sei. Nugu Tin Inuit sorriu suavemente. Esperem até retornarem. Tividin também assentiu suavemente. No helicóptero, o homem de meia idade de uniforme instou. Senhora Nugu, precisa ir. Já vou, não apresse. Respondeu Nugu Tin Inuit sem levantar a cabeça. Tirou um saco de dormir da bagagem e entregou a Sofong. Este saco de dormir é para vocês. Acredito que o diretor já explicou aos espectadores. Cuidem-se no caminho. Disse Sofong suavemente. Está bem, obrigada por estes dias, vamos primeiro. Nugu Tin Inuit avançou, de repente abraçou a cintura de Sofong, depois virou-se e saiu com seu fardo. Sofong ficou atônito, depois acenou em despedida. Tividin franziu os lábios, hesitou e então estendeu a mão. A sala de espectadores ao vivo explodiu de emoção, comentários encheram a tela. Também quero sentir o abraço da deusa. Sou o único que inveja Nugu Tin Inuit, quero ser abraçado por Sofong, melhor com as pernas enroladas na cintura. Na frente, você disse o que eu sentia. A internet não está fora da lei, conte comigo. Van olhou para Sofong, depois acenou, cuidem-se no caminho. Entendido. Respondeu Nugu Tin Inuit. O helicóptero pairou a 2 metros do chão, a neve não estava limpa, não podia pousar bem. Nugu Tin Inuit segurou a escada de corda, subiu com cuidado alguns passos, depois virou-se e embarcou. Sentada atrás, Tividin a seguiu. Sentem-se firmes, decolamos já. Lembrou o homem de meia idade. Eu sei. M. Kabukis. Nugu Tin Inuit lançou um olhar descontente. Por que ele veio tão rápido que tiveram que sair sem terminar a panela quente? O homem contraiu a boca e se calou. Originalmente queria esperar até terminarem, mas o diretor insistiu, então precisou chegar cedo. Clac, clac, clac. O helicóptero subiu, voou em direção à costa e depois ao continente. Naquele momento, o observador Amin segurava um aviso sobre o saco de dormir que Sofong obteve. Kof, baseado na ajuda extra que Sofong e seu grupo deram às duas observadoras. Durante este tempo as garotas consumiram carne e suprimentos causando problemas, portanto receber o saco de dormir como compensação é razoável. Vuon Lao explicou. Não tinha interesse no que os espectadores pensavam, já imaginava. Os comentários se dividiram em 2 tipos, alguns reclamando de injustiça e acusando o diretor, outros apoiando a decisão, na maioria fãs de Sofong e das garotas. Claro, também havia muitos fãs de Nugu Tin Inuit e Tividin, afinal Sofong cuidou de seus ídolos, não havia motivo para se opor. Elas se foram. Van disse suavemente, enquanto o helicóptero desaparecia. Sem elas, parece um pouco vazio. Murmurou Liu Ymon. Haverá oportunidades depois, quando entrarmos entre os 3 primeiros poderemos voltar à cidade. Sofong consolou. Sim, faltam menos de 10 meses, logo passará. Van assentiu, depois voltou ao abrigo, a panela quente ainda não terminada. As irmãs Liu também retornaram, subiram na cama de terra e continuaram comendo. Não se preocupe, comeremos até o fim. Sorriu Sofong, olhando para a garota. Van ancorou, tossiu suavemente, cof, todos comam mais. Meia hora depois, só restaram tigelas vazias. Os 4 descansaram contra a parede. Como comer sem engordar, meu rosto já parece um pãozinho. Van beliscou suas bochechas gordinhas, essa gordura surgiu depois de entrar na selva. Você está perfeita, magra demais não combinaria. Disse-lhe eu Y. Uma garota um pouco gordinha parecia adorável, dava vontade de apertar. De fato, apertar dá sensação real. Riu Sofong, instintivamente beliscou a bochecha da garota. O rosto de Van ancorou, rapidamente bateu na mão dele, franziu os lábios,
suspeito que meu rosto está inchado porque você belisca. Os olhos brilhantes de Liu Ypsilon se arregalaram. Surpresa. Ah? Então isso também é efeito de fisioterapia. Ela abaixou a cabeça para o peito, mais convencida de que a fisioterapia funcionava. Liu Ypsilon contraiu a boca, cobriu o rosto sem querer olhar a irmã. Capítulo 416. O inverno passa. De manhã cedo, ainda em seu saco de dormir de pele, Sofong abriu lentamente os olhos. Virou a cabeça e viu a jovem abraçando dormindo. Seus lábios se curvaram, depois a deitou suavemente e levantou-se da cama de barro. Calçando sapatos de pele de coelho, uma ordem ecoou em sua mente: marcar. Uma tela simulada apareceu diante de seus olhos, o número 18 brilhava. Isso significava que eles tinham sobrevivido no ermo por 76 dias. O tempo passa tão rápido. Murmurou Sofong. Sentou-se junto à lareira na parede, reacendendo o fogo. As chamas afastavam o frio. 15 dias haviam se passado desde que Nugu-Tin Nui e Tividin partiram. Nesse tempo, Sofong recebeu 2 pacotes de 7 dias. Exceto 2 com poções fortalecedoras de ossos, os outros 4 eram triviais. Desta vez, o fortalecimento caiu no osso do braço esquerdo e no fêmur direito, forçando-o a suportar a dor novamente. Ele se levantou, abriu a porta de madeira e saiu para o pátio, sentindo o ar e murmurou: hoje não parece tão frio. A ilha estava há 7 ou 8 dias sem neve, e os ventos gelados estavam mais fracos. Parado, olhou as nuvens e sussurrou: por que o céu parece estranho? Estava intrigado. O inverno durará menos de 2 meses. Já terminava? Depois de olhar, concluiu que o inverno se ia. Ao entrar na sala de cultivo, viu verduras exuberantes, folhas pendiam cobrindo os canais de bambu. Cresciam mais rápido do que podiam comer. Do lado dos cogumelos, a palha estava levantada, o serragem brotava cogumelos densos. Em poucos dias, todos seriam comestíveis. Devemos plantar em lotes, há muitos. Sorriu amargamente. Alguns cogumelos eram do tamanho do punho de uma criança, enquanto os de gordura de galinha pareciam melhores, alguns já comestíveis. Van e as irmãs Liu já estavam acordadas, lavando-se juntas. Após lavar o rosto, Van perguntou: Sofong, sou eu ou hoje não está tão frio? Sim, muito mais quente. Sofong assentiu, talvez o inverno realmente acabasse. Sofong, já que está quente, vamos sair hoje? Perguntou Liu Ypsilon, dizendo que não saíam do abrigo havia mais de 10 dias. Sair. Franziu a testa, inclinando a cabeça. Para onde? Perguntou Van. Para a praia, faz tempo que não vamos. Respondeu suavemente. Então vou preparar o café da manhã. Liu Ypsilon felizmente guardou suas coisas e se ocupou na lareira. Quase 1 hora depois, após comer, arrumaram e seguiram Sofong em direção à praia. Cavalga minha motinha no coração, nunca ficará presa no trânsito. Cantou Liu Ypsilon, sair era uma alegria para ela. Essa canção é viciante. Riu Sofong, cantarolando. Liu Ypsilon apertou os lábios, olhando para o drone acima. Na sala de observação, a mim e os outros assistiam à transmissão ao vivo. Bom. Nugu-Tin Nui olhou o grupo feliz na tela, sentindo nostalgia. Limpou a garganta, cantou suavemente: cavalga minha motinha no coração, nunca ficará presa no trânsito. Tin Inuit, seu tom está errado. N. Kabukis, riu a mim. Nugu-Tin Inuit ficou em silêncio, sua mente cheia da versão de Liu Ypsilon, o original esquecido. Pensou: quando ela voltar, devo ensiná-la direito. Tividin olhou as figuras familiares na tela, um raro sorriso em seus lábios. O frio vai passar, mas o lazer não durará. Murmurou Von Lao. Sim, restam apenas 23 grupos, são poucos. Suspirou a mim, 76 dias haviam se passado, e 3/4 foram eliminados. Os olhos escuros de Nugu-Tin Nui brilharam, perguntou sorrindo: Professor Vuon, entre os 23 grupos,
quais têm mais chance de durar até o fim? Os lábios de Vu Onlong tremeram. Respondeu solenemente, Sofong com as irmãs Liu, também em Antanok e Tran Shihai. Sim, os 3 primeiros devem ser deles. Assentiu. Tin Inuit, qual grupo você prefere? Perguntou a mim, claro Sofong com a garotinha e as irmãs Liu. Respondeu sem hesitar. Pensamos parecido, vamos ver quem aguenta até o dia 287. Concluiu a mim. Capítulo 417. Iguaria de Eutrema Tênue. A neve do verão na costa derreteu. Liu Ymon avançou, olhando para a praia rochosa antes coberta. A temperatura mudou muito rápido. Sofong murmurou, antes o sol parecia fraco, hoje estava quente. Esta ilha é tão estranha. Liu Ymon murmurou. Vamos até lá ver se há outra praia de areia. Sofong sugeriu baixinho. Por aquele lado parece haver o pântano salgado. Van An disse séria. Devemos seguir pela costa, não para o pântano. Sofong aconselhou. Assim é melhor. Van An suspirou aliviada. Os 4 seguiram pela esquerda, rumo sudeste. O caminho era difícil, neve e galhos em todo lugar. Isto é mais difícil que andar na floresta. Liu Ymon murmurou, cortando ramos enquanto se equilibrava nas pedras escondidas. Fazer este desvio consome muita energia. Sofong falou baixo, apontando para a mata. Vamos entrar e contornar por dentro. Certo. Elas responderam juntas, seguindo atrás. Após mais de 20 minutos, chegaram a outro trecho da costa. É uma encosta, sem praia. Van olhou para baixo, as ondas batiam nos penhascos lisos. Cuidado, não chegue tão perto. Sofong a puxou de volta. Serei cuidadosa. Van mostrou a língua, sentindo as pernas tremerem. Avancemos mais um pouco, se não houver nada voltamos. Sofong segurou sua mão e seguiram. Por curiosidade, Liu Ymon gritou, Sofong, o que é aquele monte preto, fezes e urina? Apontou para um arbusto nevado, onde havia um monte escuro rodeado de pegadas. São fezes e urina de javali, frescas desta manhã. Sofong examinou. Pelo tamanho, o animal é grande, maior que o que caçamos antes. Caçadores julgam pelo excremento e pegadas. Parece chocolate amargo. Liu Ymon fez careta, cobrindo com neve. Não volte a comparar assim. Liu Ymon conteve-se, pensando no chocolate. O que é isto? Liu Ymon agachou-se, tirando um fragmento esverdeado da terra. Deixe-me ver. Sofong o pegou, surpreso. Eutrema tênue, o que é? Van perguntou curiosa. Esta planta também se chama mostarda da montanha, erva da neve ou espinafre frio. No mercado mundial é muito valorizada, pois cresce apenas em climas restritos, por isso é cara. É rica em nutrientes, fortalece a imunidade e possui propriedades antibacterianas, anticâncer e antioxidantes. Muitos a confundem com mostarda ou rábano, mas são diferentes. A mostarda vem de sementes moídas, muito picante, faz chorar. O rábano é barato, usado em condimentos. Comparado a ele, o eutrema tênue é mais suave e refinado, o sabor desaparece rápido deixando aroma doce. Talvez seja uma variante, danificada pela geada mas preservada pelo frio. Sofong supus, mordendo um pedaço. Revise a neve ao redor, veja se há mais. Guardou o resto. Embora alguns tivessem sido mordidos por javalis, ao cortar ainda serviam. Se acharmos mais, teremos outro tempero. Van disse animada, procurando longe do local sujo. Com peixe seria ótimo. Sofong murmurou olhando o mar. Encontrei, há muitas raízes aqui. Liu Ymon gritou, afastando neve e mostrando tubérculos de eutrema tênue, folhas secas e raízes enterradas. Capítulo 418. Frutos do Mar do Inferno.
Talvez isto seja o trema tênue, o sabor picante o torna pouco atraente. Su Fong riu, pensando no faro aguçado e no instinto dos javalis, certamente cavariam tudo para comer. Mas como esta erva é muito picante, ele supôs que os javalis abandonaram a neve aqui. Veja eu tirando todos. Liu Li Men arregaçou as mangas, usou uma faca militar para desenterrar as plantas. 8 caules, suficientes por um tempo. Van An sorriu feliz, guardou na cesta de bambu, já pensando no jantar. Aqui tem mais alguns. Liu Li Tu sussurrou, revelando mais sob a neve. Tirem todos. Liu Li Men gritou com vigor, ajudando a cavar. Passaram quase meia hora, colhendo bastante. Acho que acabou. Van moveu a neve, todas as partes possíveis já limpas, restando apenas o local do chocolate escuro. Com a poção de fortalecimento corporal intermediária, sua força subiu para cerca de 800 libras, depois 3 poções ósseas aumentaram quase 100 a mais. Logo encontraremos a praia, pescar não será difícil. Su Fong murmurou, orando por um pouco de sorte para variar o paladar. Você não pode ir ao fundo do mar. Van advertiu severa. Com você olhando, como ousaria? Su Fong riu, abraçou-a enquanto caminhavam. Você me faz parecer feroz. Van ancorou, olhou, depois segurou sua mão forte. Feroz, pequeno rato feroz. Ele brincou. Você é o rato feroz. Ela resmungou. As irmãs Liu atrás fizeram uma careta, arrepios apesar do calor, claramente vendo demonstrações de afeto. Não aguento, vou recuar e volto depois. Cão solteiro recebe 10.000 de dano crítico. Meu Deus, comida de cachorro caindo do céu, sem defesa. Com tanto afeto público, não sentem culpa. Nunca pensei que Su Fong fosse tão sério, mas gosto desse lado. Mais de 20 minutos depois, a vista se abriu, a costa com poucas árvores. Sem areia, apenas rochas. Su Fong parou, olhando para baixo. Abaixo havia uma larga costa rochosa, recifes estranhos, maré ainda baixa, muitas pedras secas. De cima haviam-se muitas poças de maré. Vamos descer? Liu Li Men perguntou suave. Sim, vamos procurar um caminho. Essas poças podem ter peixes. Ele assentiu, olhando os penhascos. Su Fong, aqui há um caminho. Liu Li Men chamou. Ao lado dela um penhasco inclinado, com rochas salientes como apoio. Su Fong correu com a moça, olhando para baixo. Vou descer primeiro, sigam com cuidado. Ele instruiu. Sim, cuidado. Van An sussurrou. Entendido. Desceu cauteloso, parou num saliente, acenou, desçam. Van An, desça primeiro. Liu Li Tu disse suave. Certo. Van An desceu, Su Fong assegurou em segurança. O penhasco de 7 ou 8 metros, ainda assim levaram quase 20 minutos até a costa. Cuidado, as pedras estão escorregadias. Su Fong alertou, molhadas pelo mar. Entendido. As garotas responderam. Olhem ali, as poças podem ter peixes. Ele apontou perto do mar, logo coberto pela maré. Queria explorar rápido. Caminhou sobre as rochas, muitos moluscos presos, principalmente percebes, às vezes caramujos de pedra. Espero pegar peixes. Murmurou, ver percebes mostrava boa qualidade da água, peixes seriam limpos. Os percebes, chamados caracóis garra de cão, com pontas como garras, daí o nome. Vivem em mares limpos, agrupados em fendas. No ocidente são chamados frutos do mar do inferno, mostrando seu sabor. Na TV disseram que os percebes são ótimos, vou pegar alguns. Disse Su Fong. Sim, já provei, são deliciosos. Liu Li Men assentiu animada, agachou-se e os arrancou. Vou à frente, não vagueiem. Ele alertou, indo à água. Certo. Van agachou-se, tirando caramujos de pedra, preparando o jantar.
Capítulo 419 Sashimi. A costa rochosa com recifes conectados formou poças de maré quando o mar recuou. Sofong agachou diante de uma, olhando a água clara onde tudo era visível. Vazio. Ele apertou os lábios, levantou-se e foi à outra. Algumas eram pequenas como uma palma, outras de vários metros, e diante dele havia um grande poço. Parou, inclinou-se e sorriu. A sorte ainda me favorece. No poço de 4 metros nadava um peixe de quase meio metro, que se agitou e turvou a água. Sofong tirou os sapatos de pele de coelho, depois as calças de pele, arregaçou as pernas e entrou com cuidado. Ainda frio. Murmurou, a água batia nos joelhos. Ele franziu a testa, arregaçou as mangas, inclinou-se, olhos fixos na água turva, esperando. Sem hesitar, mergulhou as mãos, pegando onde calculou. A água espirrou, suas mãos seguraram cabeça e cauda do peixe, capturando a poça só assim, para onde corre. Sorriu, olhando o peixe, certo do sashimi à noite. Ah! Liu Ypsilon ouviu o barulho, virou-se e exclamou. Sofong, pegou um peixe? Ah, pegou peixe. Van e Liu Ypsilon se levantaram juntas, surpresas, soltaram as conchas na cesta e caminharam com cuidado. Cuidado, não escorreguem. Sofong alertou. As três olharam curiosas. Que peixe é este? Tão grande. É uma carpa marinha, pode virar sashimi. Respondeu sorrindo. A carpa marinha difere da doce, maior, dividida em branca e preta, normalmente de 30 a 40 centímetros. A branca tem dorso marrom esverdeado, ventre branco, lados manchados de preto. O peixe em sua mão era branco. Deixa que eu faço sashimi. Van piscou. Cortar peixe era fácil para ela. O sashimi surgiu num país de gourmets, espalhou-se a Futan e outras regiões, tornando-se popular lá. Especialistas recomendam cozinhar para matar parasitas, pois todos os peixes os têm. Se cru, congele a -4 graus para eliminá-los. Guarde numa poça primeiro, depois pegamos. Sofong disse baixo, descalço foi ao penhasco. Tenha cuidado, calço e sapatos. Van lembrou. Não, meus pés estão molhados, vai feder. Ele respondeu, achou uma poça alta e pôs o peixe. Levantou-se, voltou à praia procurando mais. As três seguiram curiosas, mas após 4 ou 5 poças, nada mais, só acharam uma lata numa fenda. Por que há uma lata aqui? Alguém veio? Liu Ypsilon exclamou. A maré trouxe, o mar tem muito lixo. Sofong disse, colocando a lata no cesto, pensando no uso. O oceano estava cheio de lixo, o Pacífico sozinho tinha 350 mil quilômetros quadrados. Sofong, para que quer a lata? Liu Ypsilon perguntou. Muito útil. Sorriu. A lata não é nativa, podemos levar? É regra. Van sussurrou. As regras não citam, então não. Ele franziu a testa, olhando o drone como explicando. Professor A, não é contra regras. Nulgutin Inuit perguntou. Não, a lata veio do mar, regras não proíbem. A mim negou. Ótimo. Nulgutin Inuit suspirou. Mas o que fazer com a lata? Vuon Laon se surpreendeu. Com sua mente, muitas coisas, até fez cimento de cinza. Nulgutin Inuit sorriu. Esperemos, talvez surpreenda. A mim concluiu. Procurem mais, a maré sobe rápido. Sofong lembrou. Sim. As três responderam, voltaram a recolher conchas para o jantar. Os 4 esperaram quase 1 hora, a água cobriu metade da costa, em meia hora tudo submergiria. Capítulo 420 O rábano picante. A costa rochosa tinha quase 100 de poças, exploraram cerca de 7 partes, o resto inundado pelo mar. Sofong colocou uma ameijoa no cesto de bambu, depois chamou as garotas. Vamos, arrumem e subam.
Está bem. Van respondeu, tirou o último caracol e jogou dentro. Ainda há muitos mais lá. Liu Ypsilon se levantou, esfregando a cintura dolorida. Será na próxima, hoje já é suficiente. Van sorriu, o cesto meio cheio de caracóis, amêijoas e grandes caranguejos amarrados com um cânhamo. Carregaram o cesto pelo penhasco, apanhando peixes nas poças. Subam primeiro, eu segurarei embaixo. Sofong afastou-se, deixou as três subirem, pronto para ajudá-las se escorregassem. Subiram com cuidado, depois Liu Ypsilon, em seguida Van e por último Sofong. Após mais de 20 minutos, voltaram seguros à Praia Nevada 537, e descansaram. Grande colheita hoje, esta noite comeremos peixe fresco, maravilhoso. Liu Ypsilon sorriu olhando os peixes no cesto. Certo. Ela se levantou, cobriu os peixes com neve. Pressione bem a neve. Sofong explicou, assim expulsava o ar e mantinha frio. Está bem. Ela sentiu, pressionou forte, os peixes pararam. Oh! Liu Ypsilon franziu a testa, a irmã usou muita força. Perguntou, você os esmagou? Não sei. Liu Ypsilon admitiu, os peixes ficaram imóveis. Não importa, mortos é melhor. Sofong riu, acenando. Descansaram uns 15 minutos, depois voltaram pela neve, já com bastante pesca. Após 1h30, o acampamento apareceu. Limpem os peixes primeiro, depois congelem novamente. Sofong tirou o capuz de pele de lobo e pendurou. Certo. Van respondeu. Ela limpou o cesto, tirou os peixes, pegou faca e água, e entrou. Caracóis para sopa, os outros para vapor. Liu Ypsilon planejou os pratos. Sofong sorriu, procurou ervas. Comer peixe cru apenas com frio era inseguro, queria tempero herbal. Logo encontrou ervas, sentou junto ao fogo, amassando-as. Com Van cobriram os peixes com pasta herbal, matando parasitas e mantendo o sabor. Deixe o peixe cru para a noite, vou cozinhar sopa ao almoço. Van disse, colocando a panela no fogo. Ela limpou caracóis, adicionou algas e ostras. Após mais de 10 minutos, a grande sopa estava pronta. Van comeu um caracol, levantou a tigela para a câmera, sorrindo, tão fresco. Irmã Tin Inuit, irmã Vidin, querem? Liu Ypsilon revirou os olhos, enfiou uma ostra, murmurou, sim, sobra muito, venham comer. Na sala de observação, Nugu Tin Inuit fez bico, quero comer, são mais, me tentando assim. Soava como uma irmãzinha, não como estrela. Tividin apertou os lábios, saliva saía. Vunlan também apertou os lábios, sugeriu, jantar de frutos do mar esta noite? Bem, se o mestre Vuon convida, claro que vamos. Nugu Tin Inuit respondeu, com travessura no olhar. Vunlan contraiu a boca, mas assentiu calmo, eu pago, comam à vontade. Obrigada, mestre Vuon. Nugu Tin Inuit sorriu. A mim tapou a boca, escondendo o riso. Irmã Vidin, você vai também? Nugu Tin Inuit perguntou feliz. Sim. Tividin assentiu. O tempo passou rápido, o sol caiu a oeste, a luz sumiu, o céu escureceu. Van segurou uma raiz de eutrema tênue e perguntou, devo descascar? Não, a casca é importante. Sofong deteve, explicou. O ardor vinha da raiz e casca, descascar o reduzia. O picante era volátil, devia ser moído e comido na hora. Entendi. Van assentiu. Lave, tire a sujeira e triture. Sofong guiou, depois de moer, corte algumas vezes, ficará mais pegajoso, mais aromático, mais picante. Entendi. Van assentiu, e foi ao fogo preparar.